no, no, yeah, no, no, no. E a Márcia perguntou, a primeira coisa que ela perguntou pra mim foi: o que você imagina daqui a algum tempo? Qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é estar no palco do Barra Music fazendo o lançamento da minha turnê. Tipo, aquilo ali era o sonho da minha vida. E depois eu vi aquilo ali acontecendo, eu falei, caraca! Eu comecei a cantar desde os 4 anos de idade. Cantava música gospel na igreja. Tinha 2 CDs gravados. Gravei um com 10 anos e o outro com 14. E a partir daí eu fui conhecendo um pouco do mercado secular na escola mesmo, que eu era representante de turma, aí tinha que ensaiar às vezes algumas músicas pra gincana, que não eram do meio gospel, e a partir daí eu comecei a entender um pouco do cenário musical, que sempre foi o meu sonho cantar, né? E a partir daí veio a separação dos meus pais, onde eu fiquei um pouco afastada da igreja, e foi quando eu completei maioridade e fui pela primeira vez para uma boate. E chegando lá, eu comecei a pedir para cantar, assim, eu vou cantar nesse palco. E eu pedindo para cantar, gritando louca, igual uma fã, e eles me chamaram para subir. Foi ali onde tudo começou a surgir, a ideia de cantar pro mundo, assim, né, de seguir o meu sonho, a carreira. E aí, depois que eu cantei com Tá Na Mente, eu fiz várias participações com outros grupos de pagode. Aquilo ali deixou de ser uma brincadeira e eu comecei a levar a sério mesmo. Comecei a ir nos lugares pra querer pedir oportunidade pra cantar, enfim. E aí saiu um vídeo meu na internet cantando junto com o Rony. Aí eu fui apresentada pro grupo Imagina Samba. Foi onde Leandrinho me conheceu, que é um dos integrantes, e me levou até o Vagnão. O Vagnão foi o anjo que apareceu assim na minha vida, que me apresentou pros meus produtores, Humberto Tavares e Mãozinha. Foi quando meu sonho começou a se tornar realidade. Eu tinha muita dificuldade em saber lidar com o mercado da música, principalmente com as pessoas, porque eu era atendente de telemarketing, eu trabalhava vendendo empréstimo consignado. Então, assim, era uma área totalmente diferente do que eu trabalho hoje. Então, eu tinha um pouco de dificuldade de trabalhar com o ser humano, né? Eu trabalhava com telefone, era só um atendimento ali ao cliente, que era um pouco mais fácil. E eu tive dificuldade em várias das outras áreas, de conhecer um pouco sobre marketing digital, conhecer um pouco sobre o que era o cenário da música, sobre o mercado fonográfico. Apesar de ser um processo de coach, que é algo que trabalha o seu pessoal de dentro para fora, para você se tornar um profissional bom no que você faz, não só como cantora, mas em qualquer profissão que você tenha, ele acaba trabalhando todas as áreas que envolvem na sua vida, tanto do seu relacionamento pessoal, até de namoro, até da sua casa, da sua vida financeira. Então, assim, é um caminho que a gente encontra. O meu processo de coach foi um caminho que eu encontrei para eu tomar direção, saber qual a direção que eu poderia seguir na minha vida, para ampliar meus horizontes assim, e eu conseguir entender qual era o caminho que eu tinha que seguir. Quando eu comecei a fazer o processo de coach, eu tava perdida ali. O que eu vou fazer? Nossa, perdida. Muito perdida, me sentia coagida, me sentia com medo, sabe? Eu era travada. Tudo que eu pensava em fazer, eu não colocava em prática porque eu não tinha coragem, eu não sabia como colocar aquilo ali em prática. Me sentia muito perdida no início, assim, sem saber por onde começar mesmo. Nossa, não tem quem não fale bem da Márcia, né? Eu tô fazendo mexer, não, é verdade. Ela fez processo de coach com várias outras cantoras, né? Fez a Anitta, fez a Pocahontas, fez a Ludmilla, enfim, trabalhava numa gravadora enorme, então assim, qualquer pessoa me trazia a Márcia como referência, até empresários e outros tipos de pessoas que trabalham em outras áreas. Eu conheci uma arquiteta incrível, a Alessandra, que também fazia processo de coach com ela, Deus no céu, Márcia na terra. Eu falei, caraca, eu preciso dessa Márcia na minha vida. E aí foi quando o Wagner e o Humberto conversaram com ela e eu consegui uma oportunidade de fazer esse processo de coach, foi um presente pra mim. No meio do processo de coach, a gente tem um lado que a gente conversa e um outro lado que é a pressão, né? Porque o processo de coach não é uma pessoa te ensinando o que fazer. Ela te indaga a você saber a resposta para a pergunta dela. Não é uma pessoa que chega e fala, tá, o que você precisa fazer? Você quer lançar uma música? Então tá, o caminho é esse. Não, ela me pergunta assim, como você vai fazer para lançar essa música? Eu falo, vou fazer isso. Tá, e quando você fizer isso, qual é o próximo passo? Então, o processo de coach é mais para você mesmo se sentir capaz de saber que as respostas estão em você,
sabe? Você não precisa de terceiros. O processo de coaching ajuda a explorar a nossa própria inteligência, o nosso próprio pensamento, de saber até onde a gente pode ir, o que a gente precisa fazer. E ela fazia com que as respostas para as minhas perguntas saíssem de mim mesma, não dela, assim. Então isso foi incrível. A transformação. Eu me tornei muito mais ousada. Soube me colocar melhor em tudo que eu tenho para fazer na minha vida, soube direcionar os meus caminhos. Eu aprendi a fazer uma piramidezinha no processo do coaching, que a gente coloca lá qual é o nosso objetivo, lá embaixo. E a partir desse objetivo a gente cria vários caminhos do que a gente precisa fazer para alcançar esse objetivo. Eu pratico isso na minha vida até hoje. É uma coisa que parece que não é nada aos olhos das pessoas, mas é algo que ajuda muito mesmo. Você consegue dividir em cada quadradinho, em cada detalhe do que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Então eu me tornei muito mais estrategista, me sinto mais inteligente, entendedora do que eu estou fazendo, quando na verdade é um trabalho que a pessoa olha, não dá nada e que resolve a vida, assim. Então acho que o que me transformou numa pessoa mais intuitiva e mais entendida do que eu estava fazendo. Eu me sinto preparada. Hoje eu me sinto preparada para encarar qualquer tipo de situação. Foi um processo que mudou da minha vida pessoal, da minha vida financeira, até minha vida com os meus sócios, do meu trabalho, do lado profissional, do lado pessoal. Eu tenho um respaldo, né, como se fosse uma força. O coach, ele dá uma força para você interior, que você se sente preparada para passar por aquela situação ali. É uma preparação, né? Eu comecei a reger mais a minha carreira de uma forma mais, como eu vou dizer, em primeira pessoa, né? Quando eu entrei no meio, eu achava que as pessoas faziam tudo e eu só tinha que cantar. Depois que eu comecei a fazer o meu processo de coach, eu comecei a ter coragem de tomar as rédeas do meu negócio, da minha carreira, né? Porque não se trata só de fazer uma música, subir no palco e cantar. Tem todo um entorno enorme, gigantesco, que as pessoas não imaginam o que é. E eu hoje me sinto preparada para lidar com tudo isso. Então, assim, mudou tanto na área que eu negociava, na área que eu me comunicava com o meu empresário. Isso me ajudou 100% no meu processo de coach. Porque no início eu tinha uma dificuldade gigantesca de conseguir conversar, de me comunicar, de me expressar. Então hoje eu já consigo me colocar de uma forma melhor para as pessoas entenderem com clareza o que eu quero. E isso também eu aprendi no coaching, porque eu tinha um jeito muito difícil, ainda tenho um pouco, mas assim, 100% melhor do que era antes. Então eu me tornei uma pessoa muito mais esclarecida, assim. Aos meus olhos eu não entendia muito bem o que estava acontecendo no início de tudo, né? Que eu trabalhava, eu ganhava bem, eu tinha minha profissão, estudei, então assim, minha vida ia ser aquilo ali. Porque apesar de eu ter um sonho de cantora desde pequena, eu não sabia que eu colocaria aquilo ali em prática. Sabe quando você tem um sonho, que você sabe que você tem aquele dom, você canta, mas você não constrói seu futuro em cima disso? Foi o que aconteceu comigo. Eu não construí o meu futuro pensando em ser cantora. Eu construí o meu futuro pensando em seguir uma carreira totalmente diferente, que era que eu trabalhava, com contabilidade, finanças, enfim, nada a ver com o meu trabalho hoje. E quando eu cheguei até a Márcia, que eu estava me sentindo muito perdida, eu tive um entendimento de que um sonho não se tratava de algo impossível, se tratava de algo que só dependia de mim, sabe? Então, assim, eu achava impossível eu ter um contrato com uma gravadora, eu achava muito difícil, assim, caramba, como é que você faz para poder você se inserir no mercado, para você criar um show, para você, sabe? Então era tudo muito novo para mim e o coach me ajudou a trazer todas as respostas de mim mesma. Eu, sem saber de nada, eu comecei a criar um show, eu comecei a fazer música, eu comecei a entender um pouco do mercado, com a ajuda da Márcia, que também tem toda a experiência nesse cenário em específico. Então, assim, foram coisas que eu jamais imaginei que eu, de operadora de telemarketing, poderia hoje estar fazendo um show numa casa de show lotada para um monte de gente. Eu não acreditei, assim. Chega a me emocionar, porque eu sei tudo que eu passei nesse processo. E eu sei que eu visualizei essa imagem lá atrás com ela, quando eu sentei lá pela primeira vez. E aconteceu. Então, assim, é algo que a gente conta assim, as pessoas até ficam um pouco chocadas, mas aconteceu de verdade, assim. A gente tem anotado, que ela dava um caderninho pra gente, a gente anotava a data de todos os nossos processos e tudo que a gente fazia, e tem lá a imagem dessa. No dia que ela me perguntou, tem lá a data, tudo direitinho. E 2 anos depois aconteceu, então foi assim, incrível. E
Hoje eu tô contratada na Universal Music, né? Minha gravadora do coração, que eu amo de paixão. Não imaginava que fosse ser a Universal, mas aconteceu, foi um presente de Deus na minha vida. Tenho um escritório, muito mais entretenimento, que dá toda a estrutura hoje pra eu conseguir estar onde eu tô. Descrever é um pouco difícil, confesso pra vocês, porque é algo que a gente vive, né, no dia a dia, mas, gente, o processo de coaching é transformador mesmo, assim, pra qualquer área da sua vida. Sei lá, se você quiser ser um administrador, quiser ser, sei lá, qualquer coisa da sua vida, o processo de coaching, ele não serve só para artista, sabe? Ele serve para qualquer área, porque ele trabalha você de dentro para fora. Ele é uma força, um reforço para você conseguir chegar no seu objetivo, acreditar nos seus sonhos, acreditar em você. Porque por mais que muitas pessoas tenham sonhos, as pessoas têm medo de correr atrás de sonhos, as pessoas têm medo de arriscar, de ser ousado. E quando você tem um processo de coaching, uma pessoa como a Márcia por trás disso, você consegue ter muito mais força e muito mais ousadia para você chegar onde você quer, no seu objetivo. Então, pra mim, eu acho que se eu não tivesse feito esse processo de coaching, talvez eu seria uma pessoa totalmente retrógrada, não estaria onde eu estou hoje. Eu era meio metódica, sabe? Você consegue quebrar todas essas barreiras que você vem lá de fora, e quando você chega no processo de coaching, você vê, caramba, tá tudo errado, pera. Aí você começa a organizar toda a sua vida, organizar seu pensamento, organizar o que você quer. Então, isso é incrível, uma pessoa ter um dom, né, porque pra mim ser coach é um dom, ter o dom de pegar uma pessoa que você não conhece, que a Márcia não conhecia, eu cheguei lá, eu era a Gabi, uma menina, e ela conseguir tomar as rédeas da sua vida com você e conseguir fazer você, sabe, ser o que você quer. Isso é um dom, é incrível e, enfim, coach é pra vida. Então, recomendo pra vocês fazerem um coach, porque com certeza vale muito a pena.